Versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 25, 14. Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém, irmãos? Podem sentar, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Minha esposa não pôde me acompanhar. Tem assolado aí uma gripe. Não é, irmãos? Não sei se aqui os irmãos contraíram a gripe. E incomoda um pouco a garganta. Ela como gosta de louvar. Também o trabalho dela é um pouco cansativo, não pôde vir para atuar conosco aqui também. Amém? Eu quero agradecer a Deus e pedir aos irmãos que continuem orando por nós, porque o nosso trabalho é um trabalho que Deus ele está indo na frente, não é? Quando a gente diz Deus está indo na frente, muitas das vezes a gente não sabe o que é que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Às vezes uma mensagem a gente fica um pouco, como eu vi aqui alguns irmãos, ou um certo irmão dizer que estava um pouco nervoso, né? Em trazer. Realmente, quando a mensagem ela vem do coração de Deus, por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda alguma coisa, mas a melhor coisa, a melhor mensagem é aquela que o Espírito Santo ele dispensa para a igreja, não é? O ministério que eu fiz parte, teve um tempo que eles exigiram um curso de teologia e eu não tinha condições de fazer, e dentro da casa do Senhor tinha uma irmã que tinha condições, e ela pagou para mim, né? E foram 54 livros, irmãos. Para você colocar tudo aquilo na cabeça. Não é brincadeira, não. Em 4 anos. E mais 20 em 2 anos. E eu digo a você que, se não for Jesus, irmão, que dê a mensagem, a gente não passa de pó e cinza. Não é? Não tem esse negócio de querer dizer que sabe, querer dizer que faz. Se Deus não der, a gente não faz nada e nem sabe de nada. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, os Salmos de número 25. O livro dos Salmos é um livro que acredito que os irmãos sabem, que ele era considerado como o inário do povo de Deus ali, segundo a cultura de Israel. E nele está contido lamentações, fatos de coisas que aconteceram na época do rei Davi. Não é? Davi ele foi o escritor de cerca de 73 desses salmos. Você vai ver orações feitas por ele. Você vai ver romarias quando o povo saía de Jerusalém para o templo. Você vai ver poesias escritas aqui. Você vai ver situações em que Davi foi perseguido. Momento que Davi ele caiu no pecado. Salmo 51, não é? E o 38 também, ele conta o fato que aconteceu na vida dele depois que ele pecou. Enquanto ele passou 1 ano sem confessar o seu pecado, ele conta o Salmo 38, o que aconteceu. Também aqui no Salmo de número 20, é um salmo que eu gosto muito, que é um salmo que todo rei recitava quando ia para a guerra, não é? É um salmo que, se você ver o Salmo 20, em cima diz assim, oração a favor do rei. E o que me chama a atenção aqui é o versículo 7 e o 8 desse salmo. Eu gosto muito de recitar esses 2 versículos, né? Quando ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos,
nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Eles encurvam-se e caem, nós, porém, nos levantamos e estamos de pé. Então tem muitos salmos aqui interessantes. 73 somente foi Davi que fez, que escreveu. E o salmo de número 25 também é do mesmo Davi. O que me chama a atenção aqui é que Davi fala algo sobre intimidade com o Senhor. É uma postura, irmãos, que nós devemos ter quando nós conhecemos a Cristo. Amém? A igreja nos dias de hoje e anteriormente, a igreja primitiva, se você for observar o que acontecia no meio daquele povo, os milagres que Deus operava, curas, libertações, salvação, não é? Mas você via que, se a gente for observar aqui, no livro do Atos dos Apóstolos, se você quiser acompanhar comigo, Atos dos Apóstolos, como era a igreja, louvado seja Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, no capítulo, deixe-me ver aqui, que me vem na mente agora, irmãos. Atos dos Apóstolos, aqui, ó, no capítulo de número 2, e o versículo de número 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí o 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui é o modelo de igreja. Esse modelo aqui, relacionado aos nossos dias, tem fugido um pouco. Não é, irmãos? Eu andei em algumas igrejas desde que cheguei aqui. Minha esposa, ela gosta muito de contar, ela é muito observadeira. Ela diz assim: tu já fosse em 14 igrejas diferentes aqui na cidade de Garanhuns. Eu disse: e como é que tu sabes? Porque é eu que tiro as fotos, é eu que vou com você. 14 já estudinhos já. E teve igreja que eu observei, pastor José, que é assim: tem um culto na segunda, os irmãos da segunda não é o mesmo da quarta. Eu não sei se os irmãos observaram isso, né? Os irmãos da quarta é diferente dos irmãos do sábado. Aí quando é que a gente vê todo mundo? No domingo. Louvado seja Deus, não é? Então, isso aqui, em relação ao que eu estou dizendo aqui, o modelo de igreja, a palavra igreja vem de uma raiz chamada eclésia, que quer dizer chamados para fora, fora do mundo. Se eu fosse detalhar aqui, essa palavra mundo, ela tem dois aspectos teológicos. O primeiro se chama cosmos e o segundo aions. O mundo cósmico é o mundo que Deus criou como criador. E o aions é o mundo do pecado, o mundo que ele nasceu ali justamente quando Caim mata Abel, e a Bíblia diz que ele sai da presença de Deus e vai habitar na terra de Nod. Esse nome Nod quer dizer vagabundagem. Louvado seja Deus. E você vai ver no histórico ali de Caim, naquela cidade, como era a sua postura, o seu modo de viver diante de Deus, não é? Distante de Deus, diante dos homens. Então ali havia dança, ali havia festa, ali começou a haver homicídio, ali começou a haver poligamia, bigamia, traições. E isso aí foi se estendendo. Mas quando a gente observa lá no livro de Gênesis,
Quando Deus criou o homem, irmãos, diz a Bíblia que ele descia na viração do dia. Acredito eu que era entre uma parte da tarde e uma parte da noite, e ali ele conversava com Adão, conversava com Eva. E Paulo, ele, para nos trazer um certo conhecimento, Paulo fala em Coríntios de uma figura que ele conheceu na oração, e ele disse que não sabia se esse homem era numa visão ou se era real. Diz que subiu até o terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis, a qual ao homem não era lícito falar. E observando sobre coisa inefável, inefável é mais do que gozo. Ora, a princípio, essa dispensação, quando Deus descia ali na viração do dia, segundo algum conhecimento, diz que era a dispensação da inocência, não havia pecado. Então Deus, ele tratava assuntos com Adão e Eva, aleluia, assuntos que edificavam a vida deles. Coisas maravilhosas saíam da boca do Criador para a sua criatura. Louvado seja Deus. Acredito eu que, segundo a palavra de Deus, quando Jesus vem e é revelado pelo evangelista João no capítulo 1, versículo 11 e 12, quando dizia: todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então ali, quando Jesus vem, ele restaura. Ele tira o homem da condição do pecado e coloca o homem. Por isso que Paulo fala que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Aqui é uma região que a gente fala sobre região celestial. Amém? Aqui é dispensado, irmão, bênçãos do céu que vem para a igreja. É por isso que a igreja tem que estar conectada, sempre orando, glorificando, porque há uma batalha espiritual. Louvado seja Deus. E ali a Bíblia nos conta que, louvado seja o nome de Jesus, que Deus falava coisas maravilhosas a Adão e a Eva. Provavelmente ele chamava eles de meus filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando eles pecaram, irmãos, a palavra do Senhor diz que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus e se esconderam. E os irmãos sabem a história. Quando Deus os encontrou, um colocou a culpa no outro. E para concluir, diz a Bíblia que Deus disse assim: Deus os expulsou de fora, para fora do paraíso, e colocou querubins, aleluia, para que guardasse a entrada do jardim, com a finalidade de que eles, estando ali ou encontrando o caminho de volta, não comesse também da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. E Paulo explica para a igreja dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o homem foi cada vez mais se distanciando. Vem o fato, uma história de um homem chamado, aleluia, na Bíblia, Enoque. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, acredito que sim, que Enoque foi um homem que, quando ouviu falar das grandezas de Deus, daquela comunhão que Deus tinha com os seus filhos, Enoque decidiu, aleluia, ser fiel a Deus. Enoque decidiu conhecer a Deus melhor e mais de perto. E ele decidiu andar com Deus. Quando diz a Bíblia andar com Deus, é andar de lado a lado com Ele, ou seja, ter comunhão com Ele. Aleluia. E diz a Bíblia que a comunhão de Enoque foi tão profunda com Deus, irmãos, que Deus tomou Enoque para si vivo. Ele foi arrebatado vivo para o céu, com roupa, com tudo. E lá está Enoque, louvado seja o nome do Senhor. Veja o efeito que é de uma comunhão.
Então a comunhão, ela não nasce assim do dia para o outro. Vai acontecer na vida de algumas pessoas dentro da igreja que eles vão ser criticados. Lógico, eu já ouvi pessoas dizer assim: pastor, por que fulano está na igreja e na igreja ele pula, ele marcha, mas se pisar no pé dele, ele diz: olha, meu braço esquerdo é crente, mas o direito vai logo no seu olho. Esse aqui não é não, esse aqui é, mas esse não, viu? Não é? Aleluia. É porque é um processo, irmãos. Amém? Tem pessoas que quando entram na casa do Senhor, por isso que é a casa do Senhor, ela tem que ter uma estrutura. A primeira estrutura que muitos que estão lá fora, no meu tempo, faz 25 anos, eu com 20 anos aceitei Jesus, estou com 45, vai fazer 26. Eu pensava assim quando estava no mundo: quando eu for crente, eu vou ser de tal igreja. Por quê? Porque a gente olhava na época, uma coisa que eu observava, pastor, que todo crente do meu tempo era bem de condição. Aí eu dizia: rapaz, e o povo dizia assim: ó, fulano entrou na igreja agora, já está com carro, já está com casa, estão roubando. Eu acho que ainda falo alguma coisa por aí, né? Não é? Aleluia. E eu olhava aquele jeito das irmãs se vestir, dos irmãos, e eu quero ser assim. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está lá fora e sente o desejo e diz assim: um dia eu vou ser um crente, eles imaginam que dentro da casa do Senhor é uma maravilha. É ou não é? Rapaz, ali a minha vizinha, depois que foi crente, liga o som, é só louvor o dia todo. É oração, não é? Está na igreja, mudou de vida, o rosto mudou, a vida mudou. Por quê? Tem igreja que uma das fundamentais estruturas na vida da igreja, irmãos, é uma vida de santidade. Isso aí atrai. Porque o povo vê a diferença em nós, vê de como nós éramos e como nós estamos agora. Ainda que estejamos sem nenhum real no bolso, mas a aparência nossa, ela muda. Quando a igreja tem uma estrutura, louvado seja Deus. Quando eu vejo aquilo ali na igreja e tomei minha decisão e agora eu venho para a casa do Senhor. Aleluia. Isso aí é um aspecto fundamental. Segunda coisa que a gente vê depois da santidade é a comunhão dos irmãos. Amém? O irmão não vem para olhar a roupa do outro, o cabelo, o que tem, o que deixou de ter. Ele vem porque se sente bem pela forma de que ele é tratado. Terceira coisa, depende muito do que é ministrado no altar. Aleluia. De acordo com o que você ouve no altar, 75% você consegue assimilar se uma mensagem for inteligível. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ainda tem crente que é assim, ó, crente que não é ligado, e assim: olha, quando o irmão fulano prega eu não gosto, porque ninguém dá glória, aleluia, ninguém corta laço, ninguém pula, ninguém salta. Deixa eu dizer uma coisa para você: a melhor mensagem que tem é aquela mensagem que o povo fica as orelhas assim, pé, que quer aprender. Porque essas muito explosivas, você glorifica e você não entende nada. Aleluia. Você está ali ouvindo, aleluia, pula, salta. Aí quando você sai, é como se fosse uma festa. Aleluia. Que você chega em casa, quando é amanhã, você está com aquele vazio, né? Aleluia, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? E uma mensagem bem aplicada, irmão, ao coração da igreja. Louvado seja Deus. Uma mensagem bem fundamentada. Aleluia, é como quando você entra num restaurante. Aleluia, e ali você é bem recebido, bem servido. Louvado seja Deus, bem satisfeito. Aí o que é que dá vontade logo em seguida? De voltar de novo. Diga glória a Jesus. Então essa postura aqui, aleluia, a gente vê que foi necessário Deus nos afastar do jardim. Eles tinham tudo, e agora eles perderam tudo porque tomaram a sua decisão de não permanecer e de desobedecer a Deus. E a Bíblia diz, aleluia,
em alguma parte aqui, que eu não me lembro agora qual é o versículo, diz que o homem se afastou de Deus, ficou cada vez mais longe de Deus, cada vez mais distante de Deus, pecador. Diga assim comigo: para um tão grande pecador, existe um tão grande Salvador. Amém, irmãos? Aleluia. Então, a história, ao longo do tempo, depois do dilúvio, você vai ver o que é que acontece. Quando Deus chama Abraão, eu estava examinando e disse: como foi que Deus chamou Abraão? Vamos supor aqui, um irmão particularmente falando, de repente você está na sua casa, você não tem uma frequência de culto, você não é uma pessoa assídua na palavra, você não ora o suficiente como deveria. Ô pastor, e como é o suficiente como deveria? Orar sem cessar. Aleluia. Aleluia. Ter uma vida de oração. Aí como é que eu quero ouvir Deus falar comigo como ouviu Abraão falar com ele? Aleluia. Como é que eu vou conseguir executar a ordem de Deus se eu não tiver uma comunhão com Deus? Como é que eu vou gozar das bênçãos que Deus preparou para mim se eu não estou disposto, aleluia, a fazer o que Ele quer que eu faça? Quando Deus chamou Abraão, irmão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra. A Bíblia diz assim: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E diz a Bíblia, pela Bíblia, a gente olhando, que imediatamente Abraão pegou os criados, a esposa, aleluia, pegou tudo que tinha, as bagagens, os camelos, os boi, preparou a caravana e partiu. Mas será que seria assim conosco nos dias de hoje? Deus chegasse assim, por exemplo, se tiver uma Maria aqui, eu não conheço, amém? Maria, sai do meio do teu povo, pega tudo que tu tem e vai-te embora. E detalhe aqui, uma terra que Abraão não sabia onde era, não sabia a distância que havia a percorrer, só se sabe que ele saiu. Por quê? Porque a história, louvado seja o nome do Senhor, a história dos seus antepassados falava da grandeza de Deus. Aleluia, do Deus que se revelava, irmãos. E como era a revelação? Não era escrita hoje. Hoje nós temos o quê? Duas formas de Deus falar conosco. Direta, que é o quê? A primeira é a palavra de Deus. Amém? Ela fala. Louvado seja Deus. E a segunda, por causa da palavra, é a oração. Amém? A oração, ela nos posiciona o quê? A falar com Deus. E a palavra Deus falar conosco. Louvado seja Deus. Então, naquele tempo de Abraão, a comunicação ela era oral. Aleluia. Era oral. Deus falava. Aleluia. Deus procurava alguém que desse lugar. Aleluia. Segundo os seus propósitos e os seus decretos, Deus sondava o coração e ali depositava a sua confiança. Deixa eu perguntar nesta noite: tem alguém que quer ouvir a voz de Deus? Que Deus pode contar com você no que Ele vai te pedir? Que Ele pode decretar na sua vida e depositar a sua confiança em você, para que Ele diga assim: eu vou ter um encontro contigo ainda hoje. Aleluia. Amém, irmãos? Uma vez eu ouvi um testemunho de uns irmãos que uma pessoa morreu da igreja e fizeram o velório e começaram a louvar, e o pastor começou a fazer o culto de velório. Os irmãos choravam, outros sorriam, outros cantavam, e de repente daquele caixão se levantou a serva de Deus. Aleluia. A maioria das pessoas que estavam ali disse que tinha aquela janelinha com bogó abertas, que entrou crente até por dentro do combogó assim, que se assustou. Louvado seja Deus, para fugir do defunto que tinha ressuscitado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu me lembrei agora daquela passagem, quando
Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, fossem para o outro lado, e enquanto isso ele foi para onde? Diga assim, para o monte orar. Ele subiu para o monte. Jesus é o nosso exemplo e modelo de oração. E quando ele sobe no monte, a Bíblia diz que uma tempestade levanta-se, e os discípulos agora começam a se perturbar, aleluia, remando. O vento era contrário, ele remava contra o vento, e diz que onde Jesus estava, ele estava vendo aquela situação. E a palavra de Deus diz que ele desce, e quando ele desce ali no mar, ele começa a andar por sobre as águas, louvado seja Deus. E quando ele vai andando por sobre as águas, aos discípulos começa a dizer, é um fantasma. Aleluia, é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus diz assim, não temais, sou eu. Aleluia. Aí Pedro era ousado, né? Aí disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí Jesus disse o quê? Vem. Aleluia. Olhe para sua irmã e diga assim, Deus vai te chamar para ter um particular com ele. Não temas. Aleluia. Pedro, quando bota os pés nas águas e vai de encontro ao Senhor, a Bíblia diz que o vento soprou mais forte, as ondas subiram mais altas. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro agora, em vez de olhar para Jesus, olhou para onde? Para as ondas, para os ventos, e começou a afundar. E quando ele vai afundando, a Bíblia diz que ele diz, Senhor, socorre-me. Aleluia. Imediatamente o Senhor vem, pega-lhe pela mão, aleluia, e sai com Pedro passeando por sobre as águas de encontro para o barco. E quando chega no barco, ele diz, homem de pouca fé, por que temeste? Então, esse é um período de oração, irmãos. A oração, ela é acompanhada, ela pode ser acompanhada com fé. Amém? Se não tiver fé na tua oração, não adianta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A oração, ela tem que ser acompanhada com fé. A oração, ela pode ser acompanhada com louvor. Quem lembra daquela passagem, capítulo 16 de Atos? Paulo e Silas, enquanto um cantava, o outro orava. E a Bíblia diz que veio que em seguida? Um grande terremoto que abalou os alicerces da prisão. A oração, ela pode ser acompanhada com jejum. Aleluia. Diz a Bíblia que é quando Jesus subiu ao monte para mostrar a sua glória a Pedro, Tiago e João, os discípulos ficaram no pé do monte. Chegou um senhor com seu filho e disse, olha, esse filho meu, aleluia, louvado seja Deus. Tem hora que quando o demônio possui ele vai para as águas e o demônio tenta matar ele nas águas. Quando não, cai no fogo, louvado seja Deus. A Bíblia diz que é quando Jesus desce, aquele homem diz assim, Senhor, olha esse meu filho, ele é assim, e eu apresentei a teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus diz o quê? Ora, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu sofrerei? Mas essa casta de demônio não sai senão por meio de jejum e oração. Louvado seja o nome de Jesus. A oração, ela pode ser acompanhada, irmão, com ações de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você vai ver que lá no capítulo 6, quando, aleluia, havia uma multidão seguindo a Jesus e já estavam no deserto, a Bíblia diz que, aleluia, alguém chega dos discípulos, Senhor, aleluia, a multidão faz 3 dias que te segue e está com fome. Aí o que é que Jesus diz? Aleluia, dai vós mesmo de comer a eles. Aí ele diz assim, Senhor, 200 dias de trabalho não era o suficiente para comprar de pão e dar a essa multidão. Aí a Bíblia diz, aleluia, que eles apresentam um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí disseram, mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus deu a ordem, aleluia, diga assim comigo, Jesus vai dar a ordem na oração e vai acontecer milagre. Jesus agora
agora dá ordens, faça com que ele se assente na relva, tomai cesto, trazei o pão. E a Bíblia diz que quando ele pegou o pão e o peixe, ele apresentou a Deus e deu graça. E quando ele começou a partir o pão, a partir o peixe, começou a haver a multiplicação, e todos começaram a comer, e todos começaram a fartarem-se. E a Bíblia diz que quando todos comeram, todos se fartaram. Diz a Bíblia que ainda sobrou, e o que sobrou, Jesus disse: guarde tudo para que nada se perca. O que é isso? É agradecer antes do milagre acontecer em oração. Levante a mão nesta noite, porque Jesus está dizendo: eu estou contigo, está em mim, e eu estarei em ti nessa noite. Diga: oh, glória a Deus. Aleluia. A oração, irmão. O que é oração? Aleluia. Oração. Eu vou encerrar já. Oração. Tem gente assim, é ação e oração, né? E o que é oração? Orar quer dizer conversar, falar com Deus. Tem crente que está de mal de Jesus, irmão. Eu conheci uma família em Recife, eu sou de lá. Se eu for contar, é tanta da coisa que eu vi na oração, que faz mais de 10 anos que eu tenho uma campanha das 3 da madrugada. E eu me lembro uma das primeiras obras que eu trabalhei lá em Recife. Um casal, o marido não era crente, a esposa decidiu servir a Jesus. E desde então esse camarada judiou dela. No histórico desse tempo, vamos calcular aqui de 2000 até o ano passado. 22 anos, né? Olha, e eu sempre ensinei oração. Mas quando essa irmã decidiu servir a Jesus, aí o camarada, porque tem crente que é assim, né? Tem casal que é assim, quando a mulher decide servir, aí o marido se levanta, né? Ou Jesus ou eu. Não é assim? E vice-versa. E passaram-se, irmãos. Ali, o ano passado eu estava aqui numa cidadezinha, e de repente essa irmã achou o meu contato. Eu me lembro que naquele tempo, ela contou um fato a minha esposa, dizendo que o esposo, até abusando dela estava. E dizia: você vai ter que fazer assim, porque meus amigos fazem. E essa irmã, ela sofreu muito. É uma história um pouco longa, mas para resumir, essa irmã, ela encontrou meu contato, ligou para mim, eu fiquei até alegre. Liguei: eita, irmã, a senhora, quanto tempo, irmã? Como é que tá as coisas? Ela disse: olha, pastor, a mesma coisa a minha vida. Mas, irmã, a mesma coisa. Fulano é assim, ó, já até internei ele 3 vezes já nesse processo. Olha, é uma coisa séria, tremenda. Aí eu disse: olha, irmã, então vai precisar de a senhora tomar uma posição na sua vida. Existem alguns pontos, irmãos, que nos impedem de Deus nos dar vitória na vida de oração.